Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro Cruz, também conhecido como Léo Violador, e eu sou administrador do Spawn Brasil, a comunidade oficial do Spawn em nosso país. Nós estamos atuando nas principais redes sociais como o Facebook, o Instagram, YouTube e também o WhatsApp, como forma de criar grupos de discussões para que os fãs, tanto antigos quanto os novos, possam debater sobre o personagem, conhecer mais a fundo sobre ele e assim criar enquetes e também tirar dúvidas relacionadas a ele. Além disso também nós temos o nosso site, que é o spawnbrasil.com.br, onde lá nós publicamos matérias, curiosidades, tudo relacionado ao mundo do Spawn e também sobre o Todd McFarlane, criador do personagem. A pedido do canal Remember, hoje eu estou aqui com vocês para poder falar sobre qual é a minha história preferida do Spawn. Isso é até um pouco difícil de dizer porque o Spawn hoje ele já ultrapassou a marca de 300 edições, né? Mais especificamente está na edição número 310 e atualmente a revista ela quebrou o recorde de revista independente mais longa da história. O recorde anterior era do Cerebus, do Dave Sim, que eram 300 edições, e o Spawn hoje detém esse título de edição independente mais longa. Então, entre mais de 300 edições, escolher qual é a minha história preferida é um pouco difícil, mas mesmo assim temos que escolher, né? Então eu selecionei para mim a edição número 100, que foi uma edição muito especial para a saga do Spawn. Vocês vão entender porquê. Só que antes de falar dela, é necessário voltar um pouquinho algumas edições, né? Entre as edições de 95 e 99, houve um arco chamado de Saga de Urizen, tá? Onde Urizen na verdade foi um demônio muito poderoso que chegou à Terra e que deu bastante trabalho ao Spawn. E esse demônio ele foi baseado numa entidade que aparece em um poema do poeta inglês William Blake no livro O Casamento entre o Céu e o Inferno. Então o Todd McFarlane junto com o Brian Hogan acabam se baseando nessa entidade para compor o demônio Urizen, que é um ser com dezenas de metros de altura e ele é totalmente negro, é uma sombra, a gente não consegue visualizar muitos detalhes nele, mas ele é extremamente poderoso. Então tudo acontece na edição número 95, onde dois demônios menores, que são o Web e o Zeb, eles fazem um ritual onde acabam matando 13 pessoas, e desse ritual acaba criando um portal para a prisão onde o Urizen se localizava. E Urizen chega à Terra com a missão de destruir a humanidade. Sabendo-se disso, o Spawn ele acaba indo a essa cidade onde o Urizen surge. A cidade já está até bastante destruída durante o caminhar do Urizen, e no seu primeiro encontro o Spawn ele não é páreo para tanto poder, e no final acaba sendo empalado. Só que logo depois o anjo Angela acaba vindo ao encontro do Spawn, auxilia, né, salva ele, né, e ajuda na luta contra o Urizen. E aí sim, com a ajuda dela, né, os dois acabam vencendo o Urizen e prendendo-o de novo no inferno. E na edição 99, que é onde acontece o desfecho dessa história, a Angela, junto com o Spawn, acaba interrogando o Web e o Zeb sobre quem foi o responsável pela libertação de Urizen. E eles acabam descobrindo quem foi responsável foi Malebolgia, o senhor do 8º círculo do inferno e responsável
pelo pacto que Alcimos, que é o Spawn em vida, fez para poder voltar à Terra e assim poder rever a sua esposa 5 anos no futuro, em troca de ele poder servir como um general no exército do Oitavo Círculo. Então, sabendo que Malebolgia foi o responsável por trazer Urizen para a Terra, ambos acabam indo para o Oitavo Círculo para poder ter o seu confronto final com o Malebolgia. Então, ao chegar lá, isso acontece na edição 100, que foi publicada aqui pela editora Abril. Eu não tenho a edição aqui em mãos nesse momento, mas eu vou mostrar para vocês pelo menos a capa dessa edição, que foi essa daqui, tá? Essa aqui foi a capa que foi publicada aqui no Brasil. A história dessa edição começa com o Spawn e Angela viajando para o inferno, e lá, depois de enfrentar vários demônios menores, acaba encontrando com o Malebolgia. E durante a luta, a Angela consegue pegar a sua lança e atravessar o corpo de Malebolgia. E eles achavam que o demônio estava morto. Então eles se preparavam já para poder voltar para a Terra, só que no momento de descuido, o Malebolgia se levanta e consegue atravessar o corpo da Angela com sua lança, e ela acaba morrendo durante esse arremesso da lança através do seu corpo. E por conta disso, o Spawn acaba ficando completamente enfurecido, saca da espada da Angela e acaba cortando a cabeça de Malebolgia. E por conta dessas ações, o Spawn ele tem até a chance de ser redimido pelo céu, oferecido para ele uma chance de redenção. Só que ele acaba recusando, achando que o céu não é melhor do que o inferno, e ele prefere ficar na Terra e assim continuar convivendo com a sua maldição. Essa edição, para mim, ela foi muito importante porque teve vários fatores. Porque foi o ápice da história, foi o primeiro final da saga. Era aquilo que todo mundo esperava que acontecesse, que o Spawn conseguisse alcançar a sua vingança, contra o demônio que o traiu. E essa edição foi num momento importante também na carreira do Greg Capullo, que estava no seu auge como desenhista da revista. Ele conseguiu dar um grande visual ao Spawn, tanto que até hoje ele é considerado o melhor desenhista do Spawn, até mesmo acima que o Todd McFarlane, que é o criador. A edição também é importante porque ela foi ousada na sua temática, porque na mesma edição o Todd McFarlane ele acaba matando 2 personagens principais, que foi a Angela e o Malebolgia. Coisa que a gente não tinha muita vivência em outros quadrinhos, a gente não tinha assim a gente não via muito essa coisa nos quadrinhos da DC ou da Marvel, que era a morte de personagens principais. Então o McFarlane foi usado nessa parte, ele conseguiu acabar numa história com 2 personagens muito importantes para ele. Claro que futuramente a gente ficou sabendo que a morte da Angela foi resultado de um problema que ele teve com o Neil Gaiman, e assim foi uma forma de retirá-la da história. Mas na época isso foi um marco muito grande. Por conta disso, essa para mim foi minha história preferida, por todos os sentidos. A dinâmica da história foi muito boa, foi muita ação, teve essa ousadia de poder matar 2 personagens. O desenho do Greg Capullo nessa história é fenomenal, abusou-se muito de páginas inteiras de desenhos. Ali poderia ser até considerado o primeiro final da saga, porque a partir da edição 101 é como se fosse um reinício da história do Spawn.
porque dali a gente não sabia mais o que ia acontecer, porque com o Malebol já morto, ou seja, era o demônio superior da saga, o que poderíamos esperar daqui para frente? Então havia uma incógnita do que ia acontecer. Para mim, eu tenho um carinho especial com essa edição, com essa história. Não só a história da edição 100, mas de todo o arco do Urizen que levou também, né, a essa conclusão. Eu aconselho quem nunca leu essa história que possa ler, tá? Fica aqui a minha sugestão de vocês poderem acompanhar não só essa história, mas também, quem não conhece, de ler toda a saga do Spawn, que é um personagem muito diferente daqueles que todos estão acostumados a ver aí nos quadrinhos, no cinema e também na TV, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado pelo canal Remember, que me deu essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, e até a próxima!